Hola queridos y queridas alumnas de los novenos años de Elisa Andrioli. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo están? ¿Vamos a retomar a nuestros estudios? Entonces, quiero que abran sus libros, por favor, en el final de la página 106 y el inicio de la 107. Vamos a ver ahora verbos pronominales en imperativo afirmativo. São verbos que vamos usar pronomes juntos, como é que eles vão ser conjugados. Muy bien, al final de la página 106 tenemos unas informaciones en el libro. Me gustaría que ustedes acompañaran la lectura, por favor. La primera dice así: para terminar, para acabar, concluir esse bloco dos verbos no imperativo afirmativo, hoje a gente conclui eles. Vamos saber qué pasa con los verbos pronominales en imperativo afirmativo. Como ya hemos estudiado, el imperativo afirmativo es uno de los tres casos, junto a los verbos en gerundio o en infinitivo, que exigen la colocación del pronombre átono después del verbo, juntándose a este e formando uma sola palavra. Gente, eu não sei se vocês lembram, vocês já aprenderam em anos anteriores. Os pronomes átonos, tá? Ou também chamados de pronomes reflexivos, são aqueles me, te, se, nos, se, né? Tem também os pronomes de objeto direto, que a gente já vai ver um pouquinho mais à frente. E existem três situações onde nós colocamos esses pronomes depois de um verbo. Vou colocar aqui no quadro, tá? Pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, mas sempre quando a gente precisava encaixar um daqueles pronomezinhos, que são os pronomes que a gente vai usar agora com os imperativos, que são aquele me, te, se. Vou colocar aqui, ó. Me, te, se, nos, os e se. Lembram desses pronomezinhos? Então, existem algumas regras de onde colocá-los. Às vezes, em alguns momentos, eles vão na frente de um verbo, às vezes eles vão no final. Mas vamos pensar, vamos lembrar daquelas três regrinhas onde esses pronomes se encaixam sempre no final do verbo, tá? E esse verbo ele tem que estar em três momentos. Coloquei o verbo levantar aqui como exemplo. Então, na primeira frase, olha só. Suponhamos que seja tenho que levantar-me. O verbo levantar-se, ele precisa desse pronomezinho. Fiz aqui levantar-me, tá? Vejam que o verbo levantar, ó, termina em ar. Isso, como é que se chama os verbos que terminam em ar, er ou ir? Vou fazer com outra cor aqui. Quando o verbo termina em ar, isso aqui é chamado de infinitivo. Então, verbos no infinitivo seriam o primeiro tipo de verbo, tipos de verbos no infinitivo, que eu precise colocar algum desses pronomezinhos, poderia ser tu, tienes que levantar-te. Esse pronome vai sempre coladinho e no final do verbo, tá? Então, é o primeiro caso infinitivo. O segundo caso, vou colocar aqui, ó, peguei o mesmo verbo, levantar, mas agora numa frase assim, ó, estou levantando-me. Tipo, alguém manda você levantar. Sim, eu já estou levantando. Estou levantando-me. Olha só esse ando, ando. O que significa isso aqui? Como é que é chamada essa terminação ando? Gerúndio, né? Vou colocar aqui, ó, gerúndio. Sempre que eu precisar colocar um pronome no verbo no gerúndio, eu também vou jogar o pronome para o final. Estou levantando-me. Coloco ele no final coladinho, tá? Só que tem um porém. Aí tem que lembrar de regra de acentuação, mas em português essa regra é igual. Vejam que a partir do momento que eu botei o me aqui, levantando-me, eu preciso colocar um acento, porque vira uma proparoxítona. Lembram disso? Proparoxítonas, tanto em português como em espanhol, sempre são acentuadas. Se eu não botasse o me aqui, levantando, estou levantando a mesa. O levantando não leva acento. Mas estou levantando-te, eu estou te levantando, estou levantando-me. Aí, a partir do momento que eu botei esse pronome, levantando-me, ó,
o som se tornou uma proparoxítona. Proparoxítona, lembrando, quando eu separo em sílabas, levantando-me é a terceira sílaba de trás para frente, tônica, com um som mais forte. Por isso que ela virou uma proparoxítona e levou acento. Tá? Em espanhol tínhamos as agudas, as lianas e as esdrúxulas. Ela é chamada de esdrúxula. Então, esse seria o segundo caso, gerúndio, tá? E o terceiro caso, que é o que a gente está aprendendo agora, são os imperativos afirmativos. Se eu tenho que dar uma ordem, usar um verbo que eu precise de um desses pronomezinhos aqui, onde é que eu vou encaixar esse pronome? No final e juntinho, coladinho a ele. Lembra, não tem hífen, em português a gente usa hífen, em espanhol não existe. Se eu peço para alguém me levantar, vou te desafiar, me levanta aí. Levanta-me. Olha só, levanta é a ordem, levanta. Me a mim, levanta-me. Ou eu peço para que tu te levantes, levanta-te. Mesma coisa, então aqui é imperativo afirmativo. Afirmativo. Somente o afirmativo, tá, gente? O negativo, quando a gente vai, nós vamos ver daqui a pouco os imperativos negativos, o não, ele puxa o pronome para frente, ele faz papel de imã, tá? Então, é só o afirmativo. Levanta-te, levanta-me. Detalhe, também levou um acento, porque também aqui no caso do no tu levanta, porque eu tô conjugando no tu, esse levanta, levanta tu a mim, levanta-me. Aí virou uma proparoxítona, tive que colocar acento. Então, esses três eram os três casos onde eu precisava encaixar os pronomes depois do verbo, que é o que diz ali na explicaçãozinha, ele refresca a memória de vocês, ok? Agora vamos voltar lá ao livro. Então, continuando, nós vamos agora usar os imperativos com esses pronomezinhos. Portanto, os pronomezinhos vão ser jogados para o final do verbo, da conjugação. Só que tem algumas ressalvas, olhem aqui. Ali diz, hay, sin embargo, dos observações importantes. Nós vamos conjugar os verbos no imperativo, como nós já aprendemos, e temos que encaixar os pronomes. Porém, em duas pessoas, a primeira aqui, ó, diz ali, ó, en la segunda persona del plural, que é o vosotros, quando viene acompanhada del pronombre os, o pronome para vosotros é os. Eu vou ter que encaixar, vou ter que conjugar o verbo e encaixar o os. Mas não somente isso. Olha só o exemplo que ele dá. Diz assim, la forma verbal cambia la D final por R ou simplesmente suprime la D. Ou seja, exemplo. Vocês têm ali o verbo levantar. Quando eu conjugava o verbo levantar no imperativo do vosotros, levantar, lembram que a regra era levantar, pega o R do infinitivo, troca por D e ficava levantad, né? Levantad. Isso sem usar pronome nenhum. Mas agora eu vou precisar adicionar o pronomezinho os. Só que eu não posso somente somar, não posso dizer levantados. Eu preciso trocar, vou pegar aqui, eu vou ter que tirar fora esse D aqui, ó. E no lugar eu vou devolver o R. Que louco isso, né? Eu sei que é meio confuso no início, ó. Então, era levantados, eu devolvo o R, tiro o D, que eu já tinha conjugado, devolvo o R, aí depois eu adiciono o meu pronomezinho os. Então, vai ficar levantaros, tá? Tá certo? Essa é uma das opções. Ou, se não, você pode simplesmente suprimir a letra D. Levantaos poderia ser, ó, eu posso somente tirar o D. Ó, aqui, por exemplo, ele tirou o D e adicionou os, levantaos. Essa é uma das opções, tá? É importante conhecer, saber que tem as duas opções, tá? Por exemplo, o verbo ir a algum lugar. Se eu ordenasse para vosotros ir a algum lugar, em imperativo eu diria id, porque tinha que tirar o R e botar o D, lembram? Só que agora eu quero dizer ir com o pronome, né? Com o pronome os. Tipo, vão-se embora, no sentido, vão embora. Idos. Eu troco o D. Vou usar aqui o meu.
Eu vou tirar esse D fora. Só um pouquinho. Esse D eu troco e eu boto o R, ó, no lugar. No lugar eu vou colocar o R. E aí sim, depois... Opa, ficou em vermelho, mas tudo bem. E aí depois sim, adicionar o os. Iros... Opa, peraí. Um carnaval esse aqui, deixa eu arrumar aqui, peraí. Então, eu tirei o D e coloquei o R de volta. Coloquei o R de volta aqui. Ó, agora sim, amarelinho. E aí sim, depois eu adiciono o os. Essa é uma das opções. Ou somente suprimo a letra D, tiro, suprimir é tirar de vez a letra D e não coloco R. E coloco direto o pronome os. Só que aqui percebam que ainda levou um acento, ios, porque aqui virou uma paroxítona com formação de hiato, ó, tá vendo que tem um acento? Ai, tem que lembrar das regras de acentuação. Infelizmente, em alguns casos vai precisar. Mas eu vou refrescando a memória de vocês. Sempre quando eu tenho uma formação de hiato, o que é hiato? Quando eu tenho duas vogais, porém cada uma fica separada, cada uma numa sílaba. Então tudo que tem io, ia, uo, ua, essa primeira vogal que é mais forte, ela vai acentuada. Então aqui, ios, ficou com acento por causa disso, tá? Paroxítonas com formação de hiato em espanhol levam acento. Vamos ver a segunda forma. Diz assim, ó, en la primera persona del plural nosotros, del imperativo afirmativo, cuando viene acompañada del pronombre nos, la forma verbal pierde el S. Então tá, vamos lembrar de novo do verbo levantar. Quando eu fazia a forma imperativa, levantemos, ele acabava em S. Mas agora, por exemplo, isso era levantemos a mesa. Galera, levantemos a mesa. Vamos nos juntar para levantar a mesa. Ali, nessa frase, eu não precisava usar o pronome. Porque para que é o pronome? O pronome é quando nós queremos nos levantar. Levantemo-nos. Vamos nós nos levantar, não levantar algo. Tá? Então, são situações diferentes. Levantemos la mesa. Não vai pronome. Agora, galera, vamos nós nos levantar. Levantemo-nos. O que aconteceu? O S do levantemos... Eu quero botar em amarelo. Aqui, ó. O S do levantemos, que a gente conjugou antes, ele vai cair fora também. Aqui eu vou tirar o S, só que eu não vou botar nada no lugar. A única coisa que vai aparecer no lugar é esse acentozinho, ó. Levantemo-nos. Eu acrescentei o nos aqui, não teve o S, ó, olha só, não teve o S aqui, levantemo-nos. Porém, também virou paroxítona, levantemo-nos, como eu fiz no exemplo aqui no quadro, tá? Então, tira o S do levantemos, junta o pronomezinho nos e bota um acento lá na terceira sílaba de trás para frente, porque virou para paroxítona. Muita coisa. Ai, não briguem comigo, que essa regra não foi eu que inventei. Olha só, vayamos. Vayamos é vamos a tal lugar. Vayamos a la playa, vamos à praia. Vayamos tinha o Szinho no final, né? Agora, o verbo ir, eu vou a algum lugar ou eu vou embora. Se eu dou o sentido de ir embora, aí eu tenho que colocar o pronome. Então, por exemplo, yo voy a la playa, eu vou à praia. Yo me voy. Botei o me, tá certo? Tô dando um exemplo no presente, mas tudo bem. Aí dá o sentido de ir embora. Eu vou embora. Se eu digo, galera, vamos embora. Aí eu tenho que dizer, gente, vámonos ou vayámonos, né? Se for no caso aqui a ordem, vayámonos. Vamos embora. Aí aqui, o que aconteceu? Vayamos tinha um S, eu vou tirar esse S fora e vou acrescentar o nos. E além disso, cadê? Eu tirei o S e botei o nos. E além disso,
Vayámonos. Acentinho, porque virou para paroxítona. Tranquilo? Não é tão difícil. É meio, né? É meio chatinho assim, porque é muita regrinha, mas não é tão complicado, certo? Vamos treinar isso? Página 107. Então, temos ali umas tabelinhas de verbos. O primeiro verbo que aparece é o levantar-se, tá? Conjugado em todas as pessoas no imperativo com o seu pronome. Aí, só para lembrar, os pronomezinhos que a gente vai usar aqui, nós não vamos usar o me primeiro, porque, lembrando, eu não dou uma ordem para mim mesma, né? Só se eu desse uma ordem para uma outra pessoa me levantar, como eu dei o exemplo aqui no quadro, né? Então, se eu peço para alguém me levantar, levanta-me. Tipo, eu peço, né? Eu caí, alguém vai me ajudar a me levantar e eu peço para a pessoa, levanta-me. Mas aqui a gente vai conjugar, vai usar os pronomes por cada conjugação de cada pessoa. Então, levanta-te tu. Aí, olha só. Lembrando, levanta-te. Em negrito ali no pretinho, apareceu o pronome. Eu conjugo os verbos do mesmo jeito que eu conjugaria se eu não tivesse que colocar esse T. Levanta tu, né? Só a única coisa que eu tenho que lembrar, o fato de eu ter colocado o T, levanta-te, mudou ali o tom, o som da palavra. Ela passou a ser para paroxítona, então eu preciso colocar esse acento. Conjuga o verbo do jeito que você conjugaria no imperativo normal, como a gente aprendeu nas aulas passadas. Adiciona o pronome para tu e te e perceba que aqui mudou o som. Levanta-te, virou para paroxítona, tem que levar acento. Já na pessoa do vos, era levantar. Era levanta tu, levantar vos. O som estava no tá. O pronome reflexivo que eu vou usar para vos também é te. Por isso que aqui eu botei te, se. Não botei o me, porque nós não íamos usar o me aqui. Só que nesse caso, ó, não vai acento aqui. Por que não vai acento aqui? Porque a força, a sílaba tônica da conjugação do vos é no levantar, é aqui, no tá. E ali ele não vai acento. Quando é paroxítona, não vai acento. Só quando é proparoxítona, tá? As paroxítonas só levam acento quando forma hiato, como aconteceu lá no exemplo do slide anterior. Mas aqui não tem formação de hiato. Então, aqui não leva acento. Usted, levante, era levante. Agora eu vou adicionar o pronome para usted, que é o se, né? Tá aqui, ó, Czinho, botei o se. Mas olha o som, levante, levante-se. Opa, houve alteração de som, então vou ter que colocar o acento. Nosotros, se eu não botasse o pronomezinho, se eu não tivesse que botar o pronomezinho, seria levantemos. Só que, a partir do momento que eu boto o pronome, lembra, ó, aqui não vai ter, vou até botar em vermelho, em rojo. Eu não vou botar aquele S, não tem o levantemos-nos, não tem isso, levantemos-nos. Eu tiro o S, aí sim, depois eu boto o pronome. Levantemo-nos, primeira coisa, né? Só que aí também tem a questão do som. Levantemos, levantemo-nos. Opa, virou para paroxítona, o som ali ficou para paroxítona, vai ter que levar o S, tá? Então, cuidado especial aqui na conjugação do imperativo com pronomes na pessoa do nosotros, que eu tenho que colocar, tirar o S, colocar o pronome e botar acento. No vosotros, tá? Eu tinha duas formas, aqui apareceu só uma, mas vamos adicionar a outra, tá? Eu tinha o imperativo levantad, que aí eu voltava a tirar, eu substituía de novo o D pelo R, tá? Ou eu poderia simplesmente suprimi-lo. Lembram aqui no exemplo anterior? Eu já vou colocar depois aqui do lado, vou adicionar. Eu posso dizer levantaros, aí eu adiciono o OS aqui, o pronomezinho os, levantaros, ou a outra forma poderia ser levantaos, simplesmente tirando o R, tá? Eu posso tirar esse R também e dizer levantaos, levantaros ou levantaos.
São as duas formas. Ah, eu vou decorar só uma então. Não, é bom saber as duas, porque, por exemplo, no vestibular, poderia cair numa questão de somatória. Ah, como é que fica conjugado o verbo tal com o pronome na pessoa do vosotros? E aí aparece lá as opções. E aparece levantaros e levantaos. Você tem que saber que as duas estão certas, tá? E ustedes, então aqui já vou botar mais uma flechinha. Cuidado especial aqui também a pessoa do vosotros. E ustedes, levantem, se não tivesse, né, o pronome, só levantem. Aí eu vou adicionar o C, levantem-se, só que, ó, levantem-se. Houve alteração no som, vou ter que colocar o acento, tá? Tranquilo? Vamos ver, vocês têm na tabela 2 outros verbos para conjugar, vamos ver como é que a gente faria isso. Muy bien, señores. Tenemos el verbo despertarse y el verbo ponerse. Van a conjugarlo en el imperativo y adicionando los pronombrecitos. TTC, nos, você, tá? Seguindo a lógica ali do verbo anterior. Só um cuidado. Esses dois verbos são irregulares. O despertar-se nós não ouvimos nas tabelas anteriores. O poner-se sim. O poner-se aparece na página 106. Lembram? Pon, poner, ponga, pongamos, poned e pongan. Vocês vão usar essa conjugação adicionando os pronomes, respeitando a questão do acento. Então, por exemplo, aqui nos ustedes aparece o pongan. Pongan-se. Viram que já apareceu aqui o acento. Então, tem que olhar isso daí. Vejam pelo exemplo que eu acabei de explicar no slide anterior que vocês têm no livro. E o verbo despertar-se, ele é um verbo que tem uma irregularidade igual ao verbo pensar. Como é que era a regularidade do pensar? Aí tem que lembrar do presente, lembra? Eu pienso. Tinha piensa, era esse E aqui do pensar ganhava, na hora que conjugava em algumas pessoas, ganhavam I, piensa, né? Não era em todas as pessoas. Volta lá na página, se eu não me engano, acho que é na 105, tem o verbo pensar. Volta lá no verbo pensar, dá uma olhadinha como é que é a irregularidade desse verbo. E o verbo despertar-se vai funcionar da mesma forma. O E aqui do do radical, vai ganhar o mesmo I do pensar, nas mesmas pessoas. Com um detalhe que o despertar-se, aqui, obviamente, assim como o poner-se, são dois verbos que são pronominais. Então, a gente vai usar os pronomezinhos, esse é o assunto dessa aula, tá? Vejam aqui o usted, despierte-se. Opa, ó, apareceu o I da irregularidade. E, além disso, houve a alteração de som na palavra, ela se transformou em proparoxítona, então precisou levar um acento, despierte-se, tá? Pausem um pouquinho o vídeo, tentem resolver aqui as conjugações dos dois verbos, olhem lá como é que era a conjugação do poner, que a gente viu, como é que ficaria a do despertar, olhem a do pensar, e encaixem esses pronomes, respeitando a questão das trocas ali. Lembrem que no vosotros pode ficar de dois jeitos. Façam e a gente já corrige aqui, tá? E conseguiram hacer la conjugación? Vamos a conferir como quedou. Vejam, olha só. Começando pelo despertar-se. Despiértate. Opa! Coloquei, então, a irregularidade ali, né? Tem o izinho, botei o pronome te, despierta, e ainda ganhei o acento, porque virou proparoxítona, despiértate tu, se eu dou uma ordem para alguém acordar, né? Se é o vos não tinha irregularidade, porque o pensar, pedi para vocês compararem lá com o verbo pensar, o pensar não tinha essa irregularidade, então aqui, ó, ficou sem o i. Só adicionei o T, que o pronome para vos também é o T, e não coloquei acento, porque despertar-te vira paroxítona, e aí a paroxítona não vai levar acento.
Despierte-se já estava ali. Despertemo-nos. Opa, olha o que eu fiz aqui. Tirei o S. Despertemos, tirei o S, botei o nos e botei o acento. Despertemo-nos. E não tem, ó, não tem I. Porque o pensar lá também não tinha I. Era para comparar com pensar. Vosotros também não tinha. Vou fazer com o lapisinho aqui. Não tinha aqui, ó, o I em nenhum deles. Aí tinha duas opções. Ou eu tirava, trocava o D e devolvia o R, né? Ai, que feio que ficou. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar como outra função aqui. Ou eu botava, trocava o D pelo R e adicionava o os. Ou eu simplesmente suprimia o R e botava diretamente aqui o os, tá? E não tem acento nenhum. Despertaros ou despertaos. As duas formas estão certas. Ustedes despiértense. Opa, voltou a irregularidade aqui no I. Botei o C e ainda tive que botar o acentinho. Despiértense, tá? Então, lembrem, as irregularidades nesses casos aqui não aconteciam em todas as palavras. O vos não tinha irregularidade, nem o nosotros, nem o vosotros. Ok? Agora o verbo poner-se, era só ir lá voltar na página 106, olhar como é que era a conjugação, que era um daqueles verbos irregulares próprios, né, com irregularidade específica. Primeiro, tu, pon, ponte. Eu sei que vai ter gente que vai achar esquisito. Ai, ponte, parece ponte. Não, ponte é puente. Ponte en pie, né, ponha-se de pé, né, coloque-se de pé, fique em pé, é bem assim mesmo. Ponte. Não ganhou acento porque não virou para paroxítona, né? Só tem duas sílabas aqui, né? Só ganhou o T, ponte. Vos ponete também não ganhou acento. Ah, perdão, o pone sem o pronome, ele levaria o acento, né? Pone, vos, porque é oxítonas terminadas em vogal, tem que levar acento. Aqui ele perdeu. Tá? Então, aqui ele não tem acento. Ponete perdeu o acento. Ponga-se. É o ponga, botei o C e aí ganhou o acento. Pongámonos. Perdi o S lá, botei o nos e ganhei o acento. Vosotros. Poned, devolvi o R, tirei o D, devolvi o R e adicionei o os. Ou simplesmente era para suprimir o D, poneus, poneros ou poneus, tá? Aqui não vai acento, tá? Porque não tem formação de hiato. Formação de hiato é só quando é com I ou U mais forte e seguida de outra vogal, né? Então, lá na outra, ios, aí levou acento. Aqui não, quando é com O não tem formação de hiato. Poneus. E pónganse já aparecia ali no verbo. Tranquilo? Mais ou menos. Vamos fazer uns exercícios para treinar isso, tá? Muy bien, señoras y señores. En la página 107, deixa eu ver se aqui dá para ver legal. Embaixo dessa tabelinha que vocês acabaram de conjugar, tem um textinho na cocina e tem uma questão número 8 que diz assim: já has pensado em ser chef profissional? Vocês já pensaram alguma vez na vida em serem chefes de cozinha profissionais? Tem um textinho aqui sobre ser chef, o que é necessário para ser chefe. E aqui embaixo diz assim, ó, a partir do texto que leíste, escreve o que é necessário para ser um chefe. Vocês vão elaborar, daí pode ir o ponto de vista de vocês. Tem alguns verbos aqui, né? Então, o que é importante para ser um chefe? O primeiro verbo diz ali, tener, ter. Ter, baseiem-se no texto, né? Mas podem também dar os seus pontos de vista. Então, o que é importante ter um chefe de cozinha ter? Ter, sei lá, delicadeza na elaboração dos pratos. Estou chutando um exemplo aqui. Obviamente, vocês vão fazer em espanhol. Então, elaborem continuações aqui de pequenas frases. O que é importante para um chefe de cozinha ter? Estudar. O que é importante um chefe de cozinha estudar? O que é importante um chefe de cozinha buscar? Façam pequenas frases ali. E com essas frases que vocês fizeram na página seguinte,
página 108, um exercício também linkado a outro, tá? Diz assim, 9. Já sabes que é importante para ser um chefe. Você já sabe o que é importante para ser um chefe. Então, ajuda a um jovem que tem essa aspiração, que tenha essa vontade, formulando conselhos a partir das frases que criaste. Vocês vão pegar as frases que vocês criaram no exercício 8 da página anterior, e aí só que agora vocês vão transformá-las em imperativo. Na frase anterior elas não estão em imperativo, os verbos estão no infinitivo. Vocês vão voltar a pegar as mesmas frases, só que peguem esses verbos e transformem no imperativo. De que pessoa? Como se trata de um jovem, você vai dar essas dicas com os imperativos para um jovem que quer ser chefe. Como se trata de um jovem? Como é que você trataria essa pessoa? Por tu, por vos ou por usted? Pensem um pouquinho e recopiem as frases conjugando, aqui nesse espaço, conjugando os verbos ali, só que na pessoa que vocês acham que tem que ser usada aqui, pensem, né, no imperativo. Vão aparecer verbos que vão precisar dos pronomes, como a gente acabou de aprender nessa aula. Então, revejam a questão das regrinhas ali. Nem todos vão ter pronomes, alguns vão ser sem, outros com. Já no exemplo de cima, no 10, vocês dizem assim, parece que tus consejos são úteis para muita gente. Tanto assim que uma revista de culinária quer publicá-los em seu número. Então, aqui ele está dizendo que esses conselhos foram descobertos por uma revista e eles querem publicá-los. Porém, sin embargo, te exige um tono mais formal. Já deu a resposta do anterior. Aqui ele quer que você faça num tom mais formal. Se quer num tom mais formal, a de cima era num tom informal, né? Então, você vai pegar as frases que você fez na informalidade, em cima, passá-las para a formalidade. Vai ter que mudar a pessoa, vai mudar para o usted. Então, conjuguem os mesmos verbos no usted, tá certo? Repitam as frases conjugando os verbos no usted. E depois, na página... eu não coloquei aqui. Então, isso aqui é... Página 107, começou o exercício 8, eu expliquei e não botei aqui. E que vai agora até aqui a 108, né? E no exercício número 11, começa na 108 e termina na 109, vocês têm algumas imagens, algumas fotos de utensílios de cozinha, que a gente usa na cozinha, tá? Pesquisem essas coisas, né? Em espanhol, os nomes em espanhol, coloquem alguns desses objetos. Tem nomes diferentes em países diferentes, então podem colocar mais do que o que vocês acharem. Tá certo? Então pesquisem o nome desses objetos. Tranquilo, gente? Bueno, queridos alumnos, beso grande, buenos estudios, hasta pronto. Um detalhe, tá? Alguns alunos tinham me dito que os gabaritos das aulas passadas não estavam aparecendo no plural. Realmente, eu não lembro, não sei o que aconteceu, que eles não estavam aparecendo, mas já estão lá. Podem conferir lá os gabaritos dos deveres anteriores e qualquer dúvida, já sabem, me mandem um direct que eu passei para vocês na aula anterior ou um e-mail, tá bom? Beso grande, tchau, tchau!